sexual, ela pode ser muitas vezes encontrada nos ambientes profissionais, que seria o assédio sexual no trabalho, que é um tema jurídico, né? Um tema da psicologia jurídica. Assim como o assédio moral no contexto profissional. O assédio moral no contexto do trabalho, muito obrigada, seria o nosso desdobramento já do assédio moral feito em casa. Então vamos entender que a violência psicológica, ela tem muito do assédio moral que nós identificamos no contexto profissional. Né? Aqui, o assédio moral. Por que o assédio moral acaba ocorrendo nos ambientes profissionais? Em razão de um aprendizado aqui, dentro da família, nas interações familiares. E os indivíduos que aprenderam a se tratar agressivamente, quando tiverem uma vida profissional, eles vão eclodir isto. Eles vão usar do poder, vão abusar do seu poder, não é isso? Um outro tipo de violência é essa social, essa que discrimina, é essa que envolve o preconceito, seja racial, étnico, não é isso? Social, econômico, digital, não é? Existem pessoas que excluem os outros em razão do conhecimento. Eu sei e você não sabe. Eu sei mais que você. E assim elas fazem guetos, não é isso? Elas usam o conhecimento de forma errônea, de forma deturpada. Uma outra também, um desdobramento da violência social, né, que é estudo da sociologia, não é? Que é também a xenofobia. Essa aversão imensa, não é? Que se tem e que tem uma conotação cada vez mais expressiva em grandes grupos. Então, seja aos muçulmanos, aos homossexuais, não é isso? São reações xenofóbicas, são reações, não é, geradas em razão de uma condição. Elas assumem uma proporção muito maior. Né? E elas vão dando uma proporção a ponto de envolver guerras, né? Disputas territoriais, em razão de religião, seja opção sexual, não é? Seja aspecto político, não é isso? Então elas são capazes de envolver um contexto internacional, inclusive, tamanha expressão que a violência assume, não é isso? A ponto de desejar o aniquilamento do outro. Se nós formos pensar a reação xenofóbica que os judeus tiveram por parte da era Hitler, foi: eu quero que esse povo desapareça. Ou seja, é o aniquilamento. Então a reação xenofóbica, ela visa fazer desaparecer da face da Terra, do nosso planeta, aquela raça, aquele grupo. Isto envolve a semente da violência, não é? O preconceito, como eu já disse, o bullying, né? Que é muito visto nas escolas, entre crianças e jovens, não é isso? Então, o bullying que muitas vezes uma criança adotada vivencia, porque se ela é vista como alguém diferente dos seus pares na casa, quando ela vai para a escola, as crianças são muito cruéis. E elas identificam e põem a ferida e apontam: você é diferente deles, mas vocês são irmãos mesmo? Ou seja, aos pais de filhos adotados, há muito trabalho para, inclusive, dissolver essas dores, não é? Essas marcas feitas por crianças também cruéis, por crianças que não têm formação. Ou seja, quando vocês quando essas crianças vão se misturar
na socialização escolar, na vida escolar, o que elas vão encontrar? Crianças que também são mal formadas. E elas vão ser vítimas, elas vão sofrer assédios. É um assédio, porque tende a subjugá-la, tende a aviltá-la, tende a dominá-la, tende a colocá-la abaixo. Você não é filho, então, daquela família, você é diferente. Mas você é negra, ele é branco, como vocês são irmãos? Aponta a marca do preconceito e nesse contexto, né, que envolve o bullying, muitas outras marcas são apresentadas. Seja porque a criança é lenta, seja porque a criança pisca demais, seja porque usa óculos, seja porque é obesa, seja porque fala demais, seja porque manca de uma perna, ou seja, o bullying vem dar expressão de jovens e crianças mal estruturadas, mal direcionadas, que não refletem e que principalmente não se colocam no lugar do outro, por isso são portadoras da violência. Vamos passar? Uma questão da família, né? Vamos trazer de volta aqui para o palco da família. Ela é o cenário das vivências pessoais. Ela é o cenário, ela é o contexto. E base de sustentação da formação da personalidade dos indivíduos que compõem essa família. Então, ela é base de sustentação da personalidade em razão do aperfeiçoamento dos valores que são transmitidos dos pais aos filhos. Então, se mesmo os pais não tiverem clareza dos seus próprios valores, de que forma eles vão transmiti-los? Eles vão viver em conflito, porque os filhos vão crescendo e vão trazendo indagações para esses pais, vão trazendo um nível de dificuldade para esses pais. E qual será a saída desses dois? Porque eles vão ser chamados a irem conduzir a essa condução dos seus filhos e a condução deles mesmos, não é? Então, nesse palco das vivências pessoais, que será a base da formação de personalidade, não é? E a base das interações e das relações, e também dos comportamentos e condutas ali, das atitudes, dos hábitos, não é? E dos valores herdados, os valores que nós vamos herdar da nossa família, que na verdade é uma herança de como a gente age em relação ao que nós queremos ser e de como é que nós conduzimos quando nós queremos adquirir, é o ter. Esse dilema filosófico, esse dilema existencial que existe em nós, o ser e ter, não é isso? Ele vai vir acompanhando a trajetória da nossa vida por todo o curso da nossa história, ou seja, até a morte. Nós vamos vivenciar o dilema da contextualização íntima, pessoal e social. Ou seja, o social vai nos trazer muito a referência dos valores sociais. Nós vamos aprender a conviver com outras pessoas, inclusive a aprender a lidar com a diferença, quando nós formos ocupar outros lugares diferentes da nossa família. Então, quando uma criança nasce, não é? Ela tem na sua família a sua matriz de identidade. É a família que vai oferecer a marca identificatória. Quem sou eu? Por isso ela forma a personalidade daquele indivíduo. Certo? Ela é o ambiente necessário
para que se forme os valores da pessoa. Então, a criança, quando vem ao mundo, a criança, quando ela é adotada e vem para esse núcleo de família, o que ocorre com ela? Ela vai receber as influências desse grupo. Ela vai receber as influências para formar a sua pessoa. Né? Então, vejam aí a importância, não é? Deste aprendizado. E é nessa interação íntima, não é? Irmão e irmão, pai, filho, e vice-versa, não é isso? Esposa e marido. A família vai nos apresentar muita complexidade. Então, família é sinônimo de complexidade, diversidade. Ela, por si só, traz também conflitos. Não existe, por exemplo, uma família que não tenha conflitos. Não existe. Toda família vai apresentar a necessidade de ponderações, de discussões, de debates, de ideias distintas. A começar que uma família sempre é feita por um grupo muito diferente na idade, na fase da vida. Então, se nós temos ali uma criança de 1 ano, uma de 7, uma de 14, e os pais de 30 e poucos anos e de 40 anos, nós já temos por si só gêneros diferentes, não é isso? Laços de consanguinidade, não laços de consanguinidade, laços afetivos, preferências. Nós temos, por exemplo, os pais têm muitas vezes a dificuldade de aceitar que com algumas pessoas da família eles têm afinidades pessoais. O que não significa que ele quebraria a lealdade familiar. Então, são situações delicadas, porém distintas. A lealdade familiar envolve um quesito muito diferente daquilo que envolve uma preferência de afinidade. Então, uma mãe, por exemplo, pode ter uma afinidade com o seu filho e ter com a sua filha uma relação positiva, mas ela ter uma afinidade de ideias, de postura maior com o filho. E poderá vir a ter com seu filho adotado também uma relação de muita afinidade em razão do seu próprio querer. Ou seja, ela quis muito aquela criança, ela desenvolveu um querer forte por ela e ela vai apresentar amores diferentes. A sensação e a vivência de expressões de afeto diferentes. Assim como ela vai amar o seu marido numa expressão afetiva diferente. Marido não é filho, não é? Algumas mulheres infantilizam o seu marido e tratam como crianças, não é? Todos são crianças em casa. E assim, essa mãe acaba pensando que está dando uma solução para a sua família, quando ela está tirando a hierarquia da sua casa. Muitos homens são periféricos não à toa, porque as mulheres desbancaram esse homem, porque as mulheres colocaram eles numa referência menor, apartada. Ele não é chamado para decidir, né? Ele não é vindo, não é bem-vindo. Ela já se direciona, ela decide, ela organiza, ela estrutura, e muitas vezes o pai, ele precisa ser trazido, até mesmo por uma mulher, não é? Sábia, não é? E sabedora desses princípios, ela poderá compreender que ela sozinha não teria mesmo condição de fazer tudo isso. Ela precisaria também de que outra pessoa ocupe a função que não é a dela. Ela saberá ser mãe, mas não saberá ser pai.
Assim como o homem precisa saber a ser homem. Existem homens que não sabem ser pai, mas vão aprender. E como é que eles aprenderiam? A mãe, caberá a ela ser mãe. Ao pai, ainda que ele seja periférico, né, seria uma consideração dele fazer essa opção, e não em razão de uma mulher tirá-lo de campo. Então, essas condições todas precisam ser percebidas até para se compreender como é a história daquela família, como é a chegada de cada um dentro dessa família. E são nessas interações, nessas relações, nesses valores que vão sendo mostrados e apresentados dia a dia, dentro dessa complexidade, não é? Seja em que decisões forem, em que colégio estuda, se vai sair ou não, se vai à festinha ou não, se essas amizades são boas, essa orientação, não é, de pais é diferente dos caminhos e das decisões que o casal toma em relação à vida de casal. Então, a família, ela é um grupo, e ela é um grupo que apresenta a complexidade em razão dela ser o grupo original, é o pilar casal. E o grupo de desdobramento seriam os filhos, juntamente com a figura dos pais. O que eu quero evidenciar aqui? Que em determinadas circunstâncias do dia a dia, e esse momento, não é possível fazer uma edição, como nós fazemos num filme. Nós podemos pegar um filme da história, de uma determinada história, e editarmos, né? Ou seja, retirarmos algumas cenas. No dia a dia da família, o casal, ele simultaneamente, ele numa estrutura de coexistência, ou seja, são dinâmicas psíquicas que coexistem, portanto, são co-simultâneas. Você é esposa e é mãe, simultaneamente. O pai é pai e marido. E o momento em que essas relações são definidas é nesse cotidiano. Elas são imbricadas, elas são misturadas. Então, em determinados momentos, você está conversando com o marido, não é com o pai, é com o marido. Em outros momentos, você está falando com aquela plateia dos filhos, você está falando como mãe, na função mãe. Ou seja, o seu papel, ele não é que você entra no papel e sai do papel, entra no papel e sai... Não, ele existe, mas as funções são distintas. O que, curiosamente, vai trazer complexidade para o casal é quando ele deixa de ocupar essa função complexa que é coexistir. Tem momentos que o assunto é do casal, não é assunto para ser discutido com filhos. Existe assunto que é assunto do homem e da mulher, e isso precisa ser preservado. Então, em famílias onde há a perda do casal, onde somente existe uma estrutura ligada à função pai e mãe, haveria um prejuízo. E em havendo prejuízo, muita da fonte da agressividade e do trato agressivo e violento já surge daí. Quando não há espaço para um vínculo conjugal saudável. Já passa a existir uma brecha para o maltrato. O maltrato de quem? Os filhos que vão assistir o maltrato do marido com a esposa, sem identificar o quanto isso estará marcando a vida desses filhos, no sentido de aprender que aquele padrão conjugal seria o natural. Então, quando muitas vezes a mãe trata a filhinha, ai, filhinha linda, meu amor, que encanto. Aí chega o marido, ela não tem nenhuma expressão de